Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Vamos falar mais uma mensagem. Vamos trazer mais uma mensagem para nós refletirmos. A questão de ter o controle da situação. Ontem, hoje pela manhã, nós vimos que Jesus tem um controle de toda a situação. O mar e o vento obedecem a Jesus. E até os discípulos questionaram, um com o outro, quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? O nosso Deus tem um controle de tudo. O mar e o vento lhe obedecem. Jesus tem um controle de qualquer situação, qualquer tempestade que vier ao nosso encontro. Hoje vamos falar sobre outra situação em que Jesus tem um controle não somente da situação do vento e do mar, mas ele anda sobre o mar. Jesus manda os discípulos pegar o barco e ir para o outro lado. No livro de Mateus, capítulo 14, Jesus diz assim: pega o barco e vá para o outro lado. E eles vão. E quando é de madrugada, Jesus sai andando sobre o mar. Você imagine de madrugada, escuro, em alto mar, e as pessoas veem aquele vulto andando sobre o mar. E os discípulos começam a ficar com medo novamente, Outro dia eles estavam com medo de morrer, porque o vento e o mar estavam muito forte, e eles estavam com medo de morrer. Mas agora eles estavam com medo porque eles viram um vulto andando sobre o mar, de madrugada. E aí Jesus diz: não tenham medo, não se assombre, sou eu. Não se assombre, não tenha medo. Mais uma vez Jesus está dizendo: não tenha medo. Da outra vez Jesus disse: medrosos, homens de pouca fé. E agora Jesus diz: não tenham medo, sou eu. E Jesus andando sobre o mar, aí Pedro grita, e pergunta: és tu, mestre? Jesus: sim, sou eu. E Pedro diz: se és tu, então permita que eu também ande sobre o mar, que eu vá até o seu encontro. E Jesus diz: pois venha. E Pedro começa a andar sobre o mar. Você imagine qual é a sensação de andar sobre o mar. O mar são águas agitadas. Uma pessoa andar sobre o mar e ter a autorização do mestre para andar sobre o mar. E Pedro começa a andar sobre o mar. Você imagine, você tem alguns problemas, você está passando por cima deles, os problemas. E quando Pedro percebe que está andando sobre o mar, olha para um lado, olha para o outro e vê aquelas águas se agitando. E Pedro começa a se afogar. E Jesus dá a mão, puxa Pedro. Porque quando a gente tira o nosso foco de Jesus, enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele conseguia andar sobre o mar igual a Jesus, andando sobre o mar. Porque quando a gente sabe qual é o nosso alvo, o nosso foco é Jesus, não vai ser as águas do mar que vai nos afogar, não vai ser o fogo que vai nos queimar, mas sim Jesus Cristo, que é o nosso alvo. Nós vamos estar caminhando para Jesus e nada vai nos atingir. Nada vai nos atingir. É como diz lá nos Salmos, Mil cairão à sua direita, muitos cairão à direita e 1000 à sua esquerda, Muitos vão cair, mas você não vai ser atingido. Sabe por quê? Porque o nosso Deus está no controle, nos protegendo. E quando Jesus autoriza Pedro a andar sobre o mar, Pedro anda. Assim ele diz para mim e para você: pode ficar tranquilo, eu tenho o controle da situação. Tem o problema? Tem. Mas nós temos a solução do problema, que é Jesus Cristo. Confie nele. Nós vamos ficar andando sobre o problema. Não vamos enfrentar,
porque nós não temos condições de enfrentar problemas, mas o nosso Deus, o Senhor dos Exércitos, não perde uma batalha. Confie nele. E se por acaso você for caindo, Jesus nos estende a mão. Foi isso que Jesus fez com Pedro. Quando Pedro olhou para um lado e para o outro, que viu as águas, começou a se afogar. E aí Jesus deu a mão, estendeu e puxou Pedro. É assim que Deus faz comigo e com você. Quando a gente estiver passando por uma situação difícil, que a gente achar que não pode, que a gente não consegue, mas o nosso Deus vai estender a mão e vai nos ajudar. Confie nesse Deus maravilhoso, que tem o controle do vento e do mar, que anda sobre o mar. Esse Deus que nós servimos é um Deus maravilhoso e poderoso e misericordioso. Amanhã estaremos aqui mais uma vez, trazendo uma mensagem vinda de Deus para o meu e para o seu coração. E o povo de Deus diz: amém.